Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do movimento sindical através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de conversar com você de casa e levar informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. Nesse momento de pandemia, hoje eu tenho o prazer de conversar com dois técnicos de segurança do trabalho para a gente falar sobre a vida dos profissionais de saúde que está sendo protegida, né, a vida de cada um trabalhador por EPC e EPI. Um assunto que a gente já tinha conversado aqui no Trabalhador em Foco e que hoje a gente vai se aprofundar. Eu tenho o prazer de receber nesse nosso bate-papo Viviane Teimene e Robson Francisco. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem. Lembrando que você de casa está assistindo a gente em um dos nossos horários na grade da TV Petrópolis, mas nós estamos gravando esse programa, hoje é terça-feira, dia 21 de abril, são 20 horas e 16 minutos e a gente começa esse bate-papo. Queria mais uma vez agradecer a presença de vocês e vamos conversar porque eu preciso sugar um pouquinho do conhecimento de vocês. Vamos lá, o que são os EPC? Posso começar, Robson? Sim. Vamos lá. Bom, o EPC, Carla, como eu havia comentado mais cedo com você, é o que nós chamamos de equipamento de proteção coletiva, né? Diferente do EPI, que protege a pessoa individualmente, né? Como diz a sigla, equipamento de proteção individual, então ele vai proteger o indivíduo. O EPC, ele vai justamente proteger todas as pessoas que circularem naquela área, de um modo geral, né? Então, o equipamento de proteção coletiva, num momento de pandemia, ele é de fundamental importância, né? Citando já alguns exemplos de EPC, hoje, na área de saúde, nós temos, né, questões bastante simples, né, mas que podem ser complexas dependendo do ambiente que tiver, como ambiente hospitalar. Ventilação. Ventilação é um EPC. Quando você melhora, né, a ventilação de um ambiente... A circulação do ar, que você diz assim, ar-condicionado? Também. Ou seja, a troca de um filtro de ar-condicionado e o PMOC, que é um plano de limpeza anual, né, que geralmente é anual, de sistemas de ar-condicionado fechado, né, ele é também um EPC. Por quê? Porque, na verdade, você vai estar tratando o ambiente. Então, o bacana do EPC é isso, porque, na verdade, o EPI, ele realmente deve ser assim, o último caso, né? Ele é aquele tipo de situação que acaba trazendo um desconforto para o trabalhador. Então, se você puder agir no ambiente, em vez de ter que colocar vários EPIs no trabalhador, você tem uma liberdade maior, né? Isso eu aprendi até com o Robson, porque na indústria lá, quando eu comecei, né? Quando eu era estagiária dele lá, então ele falava muito disso, dessa questão da mobilidade do trabalhador, porque senão seria muito fácil, você vai lá e coloca um monte de coisa no cara, o cara fica igual, né, todo armado, todo paramentado, e ele acaba não tendo mobilidade. Às vezes ele acaba vindo a se acidentar até por conta daquilo. Então, o equipamento de proteção coletiva, ele é muito, muito importante, quando você pode controlar o ambiente de um modo geral, para que aqueles trabalhadores eles tenham, né, segurança naquele ambiente, ao mesmo tempo também conforto, né? Então, essa parte de ventilação, controle de ruído, até questão de luminosidade mesmo, né? Como tem lá a norma que fala também de condições de trabalho. Então, tudo isso são EPCs, uma sinalização, né? Um guarda-corpo, um corrimão de uma escada é um EPC. O que é um guarda-corpo? Um guarda-corpo é uma estrutura que te protege, por exemplo, quando você tem uma laje, você coloca um beiral toda a volta, é um guarda-corpo. Né? Ele protege de livrar a pessoa de quedas. Né? Isso é um guarda-corpo. E a gente, às vezes, a gente não sabe o nome das coisas, né?
mas se preocupa com essas questões. Eu hoje estou gravando o programa aqui da minha casa, em Cascatinha, e eu estou gravando no meu escritório home office. Aqui em cima em cima da minha casa é onde a gente trabalha com as questões de produção cultural. E o guarda-corpo é baixo, porque inicialmente ele não foi projetado para as pessoas andarem e transitarem tanto. Era só um terraço e tal, então era bem baixinho. E aí, com essa coisa de pandemia, eu fiquei meio preocupada, porque a gente está começando a trabalhar mais lá em cima. E aí o meu padrasto, que está no isolamento social, ele colocou ele ampliou o guarda-corpo e colocou balaustre, porque tinha sobrado da obra, e aí fica bonitinho, combina com a obra, e agora tá alto. E isso é um tipo de EPC, se eu fosse pensar. Com certeza, é um EPC, né? E muito bem aplicado aí, né? Porque a pessoa, sem querer, encosta num beiral desse. Se ele for mais baixo, ele pode, num descuido, se projetar e cair, né? Maravilha. Ótimo. Então, a gente já falou aí quais são os principais EPCs. Mas hoje a gente quer focar mesmo na área de saúde. Nesse segmento, quais são eles, os EPCs, que são mais importantes para a galera que está trabalhando com os pacientes internados nesse momento? Fala para mim, Robson, porque mulher fala muito. Fica à vontade. Quando nós falamos das medidas de controle, como foi bem comentado, dito pela Viviane, hoje, né, o nosso PPRA, que já sendo atualizado por GRO, é o Gerenciamento de Risco Ocupacional, para quem não sabe, porque às vezes nós falamos muitas siglas. Muita sigla. Não é o comum, né, das pessoas. O gerenciamento dos riscos ocupacionais, as medidas de controle, ela vem primeiro, né, quando nós podemos fazer de formas administrativas, os EPCs, e aí sim o EPI, né, como muita gente sempre fala, e eu sempre falo que a função do equipamento não é robotizar o colaborador, mas fazer com que ele exerça a sua atividade da forma mais segura possível. Falando da área hospitalar, nós temos um problema, né, um risco, que eu sempre falo, quando nós falamos dos riscos ambientais, né, agora dos riscos ocupacionais, risco químico, risco físico e o risco biológico, nós temos um problema desse terceiro biológico. Porque quando nós falamos do risco químico, né, nós conseguimos identificar vapores, névoas, poeira, o risco físico, né, ou seja, ruído, vibração, e o risco biológico, ele é um risco invisível, é um risco que nós não enxergamos, ele é tratado de forma qualitativa, diferente, né, quando nós fazemos o gerenciamento de risco, o primeiro, o segundo, nós conseguimos quantificar quanto o trabalhador está exposto. E esse terceiro, o risco biológico, ele é feito de forma qualitativa, eu não consigo quantificar. Então, eu identifico o risco, mas eu não consigo quantificar quanto aquele trabalhador está exposto. Uma medida, falando de EPC, né, nós estamos passando por tudo, o Covid-19, né, algo bem novo para o mundo, de uma forma geral. Nós temos uma medida de controle hoje, pode ser utilizado na área de saúde, que estão sendo trabalhados, são os testes rápidos. Esse teste rápido, a gente conseguir o profissional de saúde, ele ter acesso a esses testes rápidos, ele vai ser uma medida de controle coletivo. Por quê? Eu nunca tinha pensado isso. Quando nós adentramos na NR32, que é específico da área da saúde, ela fala das vacinações. Como nós ainda não temos uma vacina para o Covid-19, uma medida de controle é nós conseguirmos fazer com que esses trabalhadores tenham acesso a esse teste rápido. Assim, seria uma medida de controle coletivo. Muito legal, Robson, você falar isso, porque eu tive o prazer de gravar com o Dr. Roberto Aldir e a gente falou sobre vacina e ele, numa previsão baseado no conhecimento geral, mas apenas numa previsão, ele falou que não existe a possibilidade de se ter
em via de regra, uma vacina para o Covid-19 com menos de 18 meses para larga escala. Então, com certeza, um EPC vão ser os testes para os trabalhadores que estão lá na linha de frente com os pacientes doentes. Muito interessante entender o que são esses testes na prática, não é verdade? E aí, quando a gente adentra para o mundo dos EPIs, queria que vocês me explicassem o que eles são e quais são os mais importantes no âmbito geral, para depois a gente afunilar e falar dos nossos trabalhadores da área de saúde. Bom, o EPI, né, a sigla, repetindo novamente, Equipamento de Proteção Individual. Ele vai proteger o indivíduo. O mais importante, na verdade, ele vai depender da área de risco da pessoa, né? Vai depender de, como o Robson falou, da identificação da função que a pessoa vai exercer, né? Então, às vezes, uma máscara para um momento de pandemia é realmente um EPI muito importante, mas para um outro trabalhador de uma outra área fora de pandemia, ele pode ser completamente desnecessário. Na minha área, por exemplo, de embarque, na unidade em que eu estava embarcando, eu não tinha nenhum problema, assim, nenhuma necessidade de estar utilizando, por exemplo, uma máscara. Então, assim, o EPI, a importância dele vai ser de acordo com a função, né? Com aquilo que a pessoa estiver exercendo. Falando de pandemia, claro, todos os EPIs da área de saúde, de um modo geral, né, que já sempre foram utilizados, e agora, claro, reforçando com capuz, né, o capote, que é o avental, as máscaras, as luvas, né? Então, todos eles, nesse momento, são de grande importância, né? Então, todos eles, o conjunto, né, é o que vai estar protegendo esse profissional. Agora, claro, outras áreas, né? Na área de petróleo e gás, a vestimenta RF, a bota, né? Uma luva, só que aí já não é uma luva, por exemplo, que eu utilizaria no hospital, tem que ser uma luva mais grossa, geralmente uma luva, né, que proteja um pouco mais a sua mão, então vai depender muito também do ferramental que você vai trabalhar. O capacete, né, que também vai estar protegendo aí contra impactos. Então, voltando aí para a área da saúde, seria isso, seria realmente o óculos de proteção, né? A máscara, a proteção facial também, que ajuda, né, a não ter aí contato com olhos, vias respiratórias e boca, de um modo geral, o avental, né, as luvas e, claro, um calçado fechado também, que geralmente utilizam até o mesmo material do avental, às vezes por cima do calçado, né? Então, esse conjunto aí é bastante importante nesse momento. Maravilha. Uma questão que a gente percebe com relação a esse momento de pandemia, porque está todo mundo meio que virando um especialista superficial, né? Porque você tem que aprender de última hora, então todo mundo assiste um monte de programa, um monte de matéria, e aí você vai criando um composto de informações dentro da cabeça, né? Então, assim, se eu que sou cidadã e vou na rua, na padaria ou no mercado, eu preciso usar a máscara. Aí eu já aprendi, e aí vocês que são técnicos de segurança, me avisem se eu tô certa ou errada, né? Não pode colocar a mão no tecido, tem que colocar só aqui atrás, não pode ficar consertando. A grande questão é que, para mim, usar máscara é um parto. Porque como eu uso óculos, embaça meu óculos. Mas vamos lá, melhor embaçada viva do que doente sem estar com óculos embaçado, né? Agora, como é que é? E aí, assim, voltando, nessa questão do uso da máscara, né? A informação que eu tenho é que se eu for sair para fazer bastante coisa, numa tacada só, eu tenho que trocar a máscara a cada 2 horas, porque ela molha com a respiração e aí o vírus passaria mais fácil. Isso é verdade? É assim mesmo? Agora, como é que troca isso tudo? E eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre o tempo desses materiais de segurança lá para os nossos trabalhadores da área da saúde. Pode ir lá, Robson, fala pra gente.
quando nós falamos do equipamento de proteção individual, o que eu acho muito interessante é não apenas fornecer, mas o que a norma ela diz, né, do empregador. Ele tem que fornecer e orientar sobre o uso. Ótimo. E hoje, principalmente, né, nós, profissionais da área de segurança do trabalho, estamos observando essa importância, né, de a orientação quanto ao uso. Foi, como você bem colocou, orientou que todas as pessoas utilizando a máscara. Mas como eu devo utilizar? Qual é o tempo? Vou dar um exemplo, né, como um olhar mais técnico de um profissional da área de segurança sobre, muitas vezes, as pessoas. Você está sozinha dentro do seu veículo, não tem ninguém te acompanhando, você está sozinha dentro do seu veículo. E você está utilizando a sua máscara, ok? O que está acontecendo? Você está saturando a máscara. Estou sujando a máscara toda. Ela tem 2 ou 3 horas de durabilidade que você vai utilizar. E muitas das vezes nós estamos observando essas situações. A pessoa está utilizando a máscara num ambiente que ela não deveria estar utilizando e depois ela está numa área, né, de aglomeração, como supermercado, uma área que vai ter o maior número de circulação de pessoas e ela está com aquela máscara já saturada. Então, o ideal... Muito legal, né, isso que você falou. Falando para o profissional, falando para nós, de uma forma geral, que eu começando a utilizar, observar o treinamento, né? Essa máscara de tecido, ela tem de 2 a 3 horas. Como eu vou higienizar essa máscara depois? Né? Colocar uma solução com hipoclorito, com água sanitária, de 10 até 30 minutos. Depois eu retiro, posso lavar com sabão líquido normalmente. O ideal, depois que eu colocar ela para secar, se puder, passar o ferro e depois sim colocar. Sempre, como você observou, ao manusear a máscara pelo elástico, né? Evitar colocar a mão na parte filtrante da máscara, porque muitas das vezes a pessoa vai acabar tendo um problema com aquilo que vai ser o equipamento de proteção, que é retirar, às vezes não colocar, não armazenar, não guardar da forma devida e gerar mais um item que pode gerar contaminação. Olha, Robson, vou te assumir que eu bem lavei minhas máscaras erradas, porque eu joguei dentro da máquina de lavar roupa. E aí foi total desconhecimento. Tava lavando a roupa, joguei a máscara junto, então tá errado, não coloquei de molho na solução de hipoclorito. Vou aprender com você. Que bom que o nosso telespectador também vai aprender para usar no cotidiano da vida, nesse momento que é tão importante a gente pensar que tem que botar de molho de 10 a 30 minutos, lavar com sabão e passar no ferro. Passou no ferro, guarda dentro de alguma sacolinha até a hora de usar, porque onde é que vai ficar isso até a hora que eu for sair de casa? O ideal é você guardar ela num saquinho plástico, deixar ela separado. Da mesma maneira, quando nós compramos um respirador, né, que nós chamamos de respirador PFF2, PFF1, PFF3, cada um tem a sua particularidade. Utilizando na área da saúde, eles utilizam a N95, né, que é a peça facial filtrante, por isso o PFF. Né? Ela é uma máscara PFF, ela é descartável, e como ela vem num plástico, né, armazenando, o ideal é nós também guardarmos a nossa máscara dentro de um sacolinha plástica. Quando for retirada da mesma maneira, colocar no plástico e sim guardar. Maravilha. Estamos aqui falando dos trabalhadores e dos equipamentos coletivos e individuais para a galera da saúde, mas estamos também aprendendo que a gente pode estar fazendo o uso errado. Fazendo o uso errado, não vai conseguir o resultado correto, não é verdade? Carla, outra coisa importante também, né, que o Robson estava comentando e me fez lembrar, né, com relação ao uso e também com relação ao descarte destas máscaras, né? Isso é outra coisa importantíssima, porque o que a gente tem visto de máscaras, né? Eu recebi umas fotos essa semana de máscaras jogadas na rua, luvas. Então, assim, não adianta a pessoa utilizar a máscara adequadamente e tal, e a que for descartável, ele descartar de forma inadequada. O ideal é que ele embale aquilo separadamente, né?
eu não sei como a prefeitura vai se... Porque eu recebi a sugestão até de que essa sacola fosse identificada, tá, com Covid, né, do lado de fora, por ter sido uma máscara que a pessoa usou, às vezes, num local de risco e tal. Eu não sei como vai ser essa coleta, né? São poucos os bairros aqui na cidade que nós temos, por exemplo, coleta seletiva para descarte desse tipo de material. Então, eu acho que, pelo menos, uma questão de consciência de cada um, você armazenar isso, deixar num saco plástico num local isolado, até que o vírus, né, perca aí passe aí o tempo dele, digamos assim, que nós sabemos que em alguns materiais, como o plástico, ele fica mais tempo. Isso é uma coisa bastante importante na questão de pontuar. Muito importante o que você falou, e eu nunca ouvi nada parecido de novo. E olha que eu sou jornalista e estou tentando me informar o máximo possível para levar um conteúdo de qualidade para o telespectador de casa. A verdade é que é muito bom saber que existem profissionais e que a gente pode compartilhar esses conteúdos, né? Agora, para os nossos trabalhadores lá da área de saúde, para o nosso telespectador de casa saber, como é que tem que ser a quantidade de trocas de óculos, máscaras, luvas, aquela parte por cima é o capote, não é isso? Que ela é mais fina. Como é que é esse processo de troca desses equipamentos? Olha, vou começar falando, né, de um material até muito interessante que o Robson até compartilhou comigo mais cedo e que eu achei assim fantástico, né? Minha cunhada também ela é instrumentadora cirúrgica, então realmente né, tem todo aquele processo em que o médico não encosta em nada, porque, na verdade, essa vestimenta, quando a pessoa vai, né, principalmente para centros cirúrgicos, na verdade, serve para a proteção da pessoa, mas também para a proteção do paciente, certo, porque ele tem que entrar, né, totalmente esterilizado e tal. E aí, o que eu achei bastante interessante na questão dessa troca, né, luva de um modo geral, né, toda vez que você contamina ela, você deve substituir, né? Isso até em outras situações. A minha, por exemplo, da área industrial, quando ela está impregnada demais de óleo de graxa, já está na hora de trocar. Mas o que eu achei bastante interessante em questões de hospital é que quando você sai de um quarto, né, vamos dizer, um quarto, uma área de quarentena, esse EPI ele já tem que ser todo removido, entendeu? Você não pode sair. Outra coisa também muito interessante com relação à luva, né, principalmente, é quando você toca em determinado local do corpo do paciente. Aí não necessariamente só coronavírus, né? Mas aí já levando para outras áreas. Então você tem uma determinada parte do corpo do paciente que tem ali um problema qualquer e dali você vai tocar em outra parte que não tem aquela mesma contaminação ou aquela mesma lesão. Você também substitui a luva, né? Então, de um modo geral, quando você sai do ambiente contaminado, né, você saiu dali, você já tem que higienizar aquele EPI, remover a luva, então você troca demais. É uma coisa assim, dos equipamentos que você mais troca, mas Robson vai complementar aí para a gente. O interessante, falando sobre o EPI para o profissional da saúde, né, principalmente sobre essa troca, aprendendo um pouco, né, nós tivemos principalmente na China e na Itália, boa parte desses profissionais eles se contaminaram, foi na hora de retirar o EPI. Exato, por isso essa questão que me incomoda tanto. Porque em algumas áreas, até mesmo quem estão fazendo a triagem, está utilizando o macacão Tyvek também. A luva de procedimento ela é descartável, você vai atender o paciente, vai estar fazendo a troca dela a todo tempo, e nós temos equipamentos de proteção, alguns EPIs que não são descartáveis, que ele pode e ele vai ser utilizado, o tempo de vida útil dele é longo, ele vai ser utilizado. Então, esse tipo de equipamento de proteção o primeiro que vai ser reutilizado. Ele vai passar por uma esterilização, ele vai ser, né, está surgindo bastante essa dúvida. E agora, o que eu faço? Né? Hoje os profissionais da saúde estão utilizando as máscaras faciais, além dos respiradores, não, a máscara
de acrílico, feita com acetato. Aquela que prende assim na cabeça, não é essa? Sim, essa. Ela assim. Sim, sim. Ela vai ser como o óculos, né? O óculos, ele não embaçou, ele não está arranhado. Você está enxergando com esse óculos, eu não preciso descartá-lo, mas eu preciso higienizá-lo. Certo. Então, qual é a maneira de fazer essa higienização? Além do álcool 70, a área hospitalar eles trabalham com lisoforme, que é um produto que ele vai fazer essa esterilização e ele vai conseguir, né, eliminar o Covid-19, ali, o coronavírus, para poder utilizar esse equipamento novamente. Que legal. Então, tão importante quanto o uso do equipamento é saber colocar e retirar esse equipamento para que não haja contaminação nem num momento nem em outro. Conseguiram ouvir? Oi, Carla. Oi. Tão importante quanto a questão da utilização do equipamento, fica também a questão de colocar o equipamento de forma correta e retirar o equipamento de forma correta. É isso? Com certeza, porque Sim. Se você não fizer a remoção adequada, você é aquilo que o Robson comentou, né? Na China e na Itália, grande contaminação, né, de profissionais de saúde que estão acostumados a isso, ela ocorreu justamente devido a essa, né, a gente acredita que no momento da remoção desses EPIs. Então, você deve, né, geralmente os EPIs, falando aí da área de saúde, né? Geralmente os EPIs de rosto são os que você vai remover por último, né? A primeira coisa que você vai remover geralmente é o capote, tirando pela parte de dentro, sempre como se diz. Não, perdão. Primeiro você vai remover a luva, né? Sempre tomando cuidado de com uma mão você puxa ela pela beiradinha embaixo, né? Procurando pegar por dentro e já dobrando ela por cima dos dedos, né? Tirou essa, permanece com ela na mão, né? Enfia o dedo por dentro da outra luva, né? Puxa ela por dentro, já dobrando por cima, de modo que você vai envelopar esse par de luva, para você Legal. descartar. O capote também, você tem que tomar muito cuidado, né? Você vai soltar, geralmente, a parte de trás, às vezes fazem até com auxílio, né, de outra pessoa que ainda esteja de luva, para que você não toque na parte externa desse material, entendeu? Tirando então, meio que assim, né? Para que o sujo fique preso. Isso, sem tocar em nada. Na verdade, aqui, a ordem é até mesmo... Eu vou até confirmar, mas a ordem é até a luva mesmo por último por causa disso, para quando esse capote passar, ele não deixar nenhuma contaminação na mão, né? Legal. E por último, com as mãos limpas, né, você vai remover esses EPIs. A touca você vai puxar por cima pela parte central para que você não toque no cabelo, né, de modo nenhum. E os óculos e o protetor facial, né, com muito cuidado, sem encostar em você, né, você retira com cuidado e lógico. Dali você vai partir para lavar muito bem as suas mãos, entendeu? Higienizar, passar o álcool, né, para que você não tenha contaminação. E, claro, vai depois esterilizar esses materiais que serão reutilizados, no caso aí dos EPIs que não são descartáveis, né, que podem estar sendo aí reutilizados. Maravilha. Então, esse cuidado realmente, você retirar, nós, na área industrial, nós temos muito caso de corpo estranho nos olhos por conta da falta de cuidado, às vezes, da pessoa tirar, né, remover um capuz, remover um protetor facial, uma coisa assim, e até de algum resíduo que fica no cabelo, depois a pessoa tem até que tomar cuidado na hora de quando vai tomar banho, né? A gente aconselha a lavar o cabelo com os olhos fechados, para se tiver algum resíduo no cabelo ou sobrancelha, para que não venha cair nos olhos. Então, esses cuidados todos, eles têm que ser completos, né? Gente, muitíssimo obrigada. Nosso tempo estourou. Fui olhar o relógio e já era.
Olha, vocês foram extremamente relevantes nesse momento, passaram informações precisas. Eu queria agradecer de verdade a participação de vocês comigo aqui nesse bate-papo e espero que em breve, acho que em breve a gente vai marcar outro bate-papo para continuar falando sobre equipamentos nesse momento que é tão importante a gente entender um pouquinho mais sobre a segurança nesses múltiplos lugares por conta da pandemia. Obrigada de verdade. Ok, boa noite. Boa noite, de nada, e nós que agradecemos poder estar ajudando nesse momento de pandemia, de utilidade, sendo ferramenta de utilidade pública. Maravilha. Obrigada a você que ficou com a gente se vê em breve num novo programa. Um abraço grande, até lá. Tchau, tchau.